curiosos e curiosas, tudo bem? Então senta que lá vem a história! Você já parou para pensar como os povos da antiguidade conseguiam viajar e fazer comércio em um mundo cheio de perigos e sem estradas confiáveis? Pois é, naquela época, muito antes das rodovias e aviões, quase não existiam rotas terrestres seguras. As poucas que haviam eram mal cuidadas, arriscadas e só os mais corajosos se aventuravam. Então, como as pessoas faziam para trocar mercadorias, ideias e culturas? A resposta está nas águas. O mar era a grande estrada da antiguidade. E é nesse cenário que dois povos se tornaram verdadeiros mestres dos mares: os cretenses e os fenícios. Hoje eu vou te contar como esses navegadores mudaram a história do comércio, da cultura e até da escrita. Preparado para embarcar nessa viagem? Então suba a bordo! Vamos começar pela ilha de Creta, bem ali no coração do mar Mediterrâneo. Imagine um lugar com portos naturais perfeitos, cercado por águas que ligavam a Europa, a Ásia e a África. Um ponto estratégico para quem queria negociar. Por volta de 2000 a.C., surgiu ali uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. Os cretenses, também conhecidos como minoicos, foram mestres em navegar e comerciar. Eles exportavam cerâmica, joias, vinho e azeite, produtos muito valorizados. Em troca, traziam para casa ouro, cobre, estanho, tecidos e marfim. Já percebeu o que isso significa? Creta era uma espécie de shopping marítimo da época. As principais cidades eram Knossos e Faístos, verdadeiros centros de poder e cultura. E quem mandava em tudo? O rei, chamado de Minos. Ele não só governava, como controlava o exército, a administração, o comércio e até a indústria. Um poder absoluto. Mas, curiosamente, a sociedade cretense não era assim tão rígida. As diferenças entre as classes sociais eram pequenas e a escravidão tinha pouca importância. E a religião? Politeísta e matriarcal. A principal divindade era a deusa-mãe, a origem de todas as coisas. E não pense que a vida em Creta era só trabalho. Os cretenses adoravam música, dança e esportes. Eles realizavam jogos públicos, incluindo competições atléticas e uma prática curiosa: uma espécie de corrida com touros, na qual até mulheres participavam. Imagina a cena! Na arte, foram simplesmente geniais. Suas pinturas eram delicadas, suas esculturas retratavam figuras humanas em tamanho natural e sua arquitetura impressionava com palácios enormes. O mais famoso? O Palácio de Knossos, conhecido como o Labirinto, que inspirou a lenda do Minotauro. Mas, como toda grande civilização, Creta também teve seu declínio. Por volta ali de 1200 a.C., guerras e desastres naturais enfraqueceram o reino, abrindo espaço para outro povo assumir o trono dos mares. Com a queda de Creta, quem aproveitou a oportunidade foram os fenícios. Eles viviam onde hoje é o Líbano, numa estreita faixa de terra entre o Mediterrâneo e as montanhas da Ásia Menor. Sabe qual era o problema? Pouquíssimas terras férteis. Agricultura? Quase nada. Mas, por outro lado, as costas recortadas eram perfeitas para, adivinha? Navegação. E os fenícios transformaram essa vantagem em poder. Diferente de Creta, a Fenícia não tinha um governo unificado. Era formada por cidades-estado, cada uma independente, mas com costumes parecidos. A forma de governo era uma monarquia aristocrática, ou seja, o rei mandava, mas os comerciantes tinham grande influência. E não é à toa. Eles eram a alma da economia. 3 cidades se destacaram:
Biblos, a mais antiga, famosa pelo comércio de madeiras e papiro. Sidon. Entre 1500 e 1300 a.C., dominou o comércio, enriquecendo com a pesca de múrice, que é um molusco usado para produzir a caríssima tinta púrpura. Tiro, a mais ousada. Foi ela que levou o comércio fenício ao auge. Os navegadores de Tiro cruzaram o Mediterrâneo, fundaram colônias no norte da África, na Sicília, na Sardenha e chegaram até a Península Ibérica. Há registros de que atravessaram o Estreito de Gibraltar e foram além, alcançando as Ilhas Canárias e até a Inglaterra. E qual foi a colônia mais famosa? Cartago, no norte da África, que mais tarde daria muito trabalho aos romanos. Mas nem tudo era glória. A partir do século VIII a.C., a Fenícia foi alvo de conquistadores. Primeiro os assírios, depois os babilônios, os persas e, por fim, Alexandre o Grande, em 332 a.C. O segredo do sucesso fenício estava no comércio. Eles construíram navios poderosos, desenvolveram técnicas navais e transformaram suas florestas de cedro em frotas imbatíveis. Exportavam tecidos finos, joias, vasos e estatuetas. E importavam ferro e prata da Península Ibérica, ouro e marfim da África, papiro e trigo do Egito. E, claro, comercializavam a famosa púrpura fenícia, um luxo reservado a reis e nobres. A sociedade era dominada pelos comerciantes, seguidos por pequenos artesãos e, por último, uma massa de trabalhadores. Religiosamente, eram politeístas. Os deuses mais cultuados eram Baal, senhor das tempestades, e Astarteia, deusa da fertilidade. Alguns rituais, no entanto, eram bem sombrios, chegando a incluir sacrifícios humanos. Na arte, os fenícios não buscavam originalidade. Preferiam copiar modelos egípcios e mesopotâmicos, mas eram habilidosos na confecção de joias e estatuetas. Já na ciência, desenvolveram astronomia para se guiar no mar e matemática, essencial para construir embarcações. Mas o maior presente que os fenícios deixaram para a humanidade foi a invenção do alfabeto. Eles criaram uma escrita simples, com 22 símbolos que representavam consoantes. Mais tarde, os gregos acrescentaram as vogais, e a partir daí surgiram os alfabetos, que usamos até hoje. Pensa bem! Sem os fenícios, nossa forma de escrever poderia ser completamente diferente. Então, quando você pensar em grandes impérios da antiguidade, lembre-se de Creta e Fenícia. Eles podem não ter erguido pirâmides gigantes, nem exércitos colossais, mas dominaram algo ainda mais poderoso: o mar e a comunicação. Foram eles que abriram caminhos para o comércio internacional, espalharam culturas e, no caso dos fenícios, nos deram o alfabeto, uma das maiores invenções da história. E aí, o que mais te impressionou? Os palácios labirínticos de Creta? As viagens ousadas dos fenícios? Ou o simples fato de que nossa escrita nasceu das rotas comerciais no Mediterrâneo? Conta aqui nos comentários! E claro, se você curtiu essa viagem pela história, não esquece de deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e se inscrever no canal História Bendita para mais histórias fascinantes. Porque você já sabe, uma história bendita é uma história bem entendida. Valeu, fui!